agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram ante deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos, ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai, olha o que Jesus responde para ele: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que o lhe trouxessem. Olha, interessante, que todos o que? Se assentassem. Aí Jesus vai falando para eles da seguinte forma: em grupos sobre a relva verde. Versículo 40. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, lhe deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que possa ministrar agora em nossos corações, ministrar agora em nossas vidas. Pedimos agora, Pai, o teu visitar, a tua graça, que o Senhor possa agora trazer entendimento ao coração dos nossos amados. Eu oro clamando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é discipular para quê? É tão interessante falar assim, mas como que você vai explanar a questão do discipulado na multiplicação dos pães e dos peixes? Então, meu objetivo dessa palavra é o que? Trazer para vocês um pouco do entendimento do que nós cremos como comunidade neste lugar. O que quero falar hoje, para muitos não será nenhuma novidade. Mas como existem pessoas novos entrando aqui no nosso meio, eu penso que é interessante
nós darmos algumas orientações em respeito à visão da nossa igreja e à missão da nossa igreja. O pastor Paulo Henrique, domingo passado à noite, explanou muito bem acerca dessa missão e acerca dessa visão. Mas hoje eu quero explanar de maneira prática o que seria essa visão e essa missão em relação à palavra que nós acabamos de ler. É tão interessante que o livro de Hebreus, presta atenção porque Deus vai falar com você. Deus fala que importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Está lá em Hebreus 2, capítulo 1. Que para que elas jamais venham ser o quê? Desviadas de nós. Ou seja, nós temos que ouvir e depois continuar ouvindo até nós aprendermos que aquilo que nós estamos ouvindo passe a ser prática, passe a ser vivência em nossas vidas, para que nós não venhamos desviar então do propósito de Deus das nossas vidas. O apóstolo Paulo também lá em Filipenses 3, versículo 1 fala: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Eu tenho que falar as mesmas coisas para vocês. Eu tenho que orientar vocês. Eu tenho que instruir vocês. Então eu tenho que falar, repetir e falar até que vocês aprendam o que está na palavra de Deus. Então ele fala: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. E como pais, nós sabemos também sobre essa questão de enxertar ou de inculcar em nossos filhos a educação, de inculcar em nossos filhos a palavra de Deus, de inculcar em nossos filhos a educação, que não é uma coisa que se aprende apenas com acertos, porque não há um manual de como ser pai, não há um manual de como ser mãe. Nós aprendemos junto com os filhos. Quando eles erram, nós agora nos orientamos da maneira correta de se portar. Então eu sou pai, eu sou aquele que orienta, eu sou aquele que educa, eu sou aquele que coloca a criança no prumo novamente, quando esse vem falhar. Esse é o nosso papel. E nós como líderes, só vamos inculcar, ei, olha para mim, só vamos ensinar quando os nossos discípulos errarem. É através do erro que eu devo ter o nosso também aprendizado. É tão interessante que Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele tinha que gerar Cristo nas pessoas. Eles tinham que formar Cristo nessas pessoas. E ele falava: olha, eu tenho sofrido até Cristo ser gerado em vós. Ele fala: olha, meus filhos, está lá em Gálatas 14, versículo 19. Ele chama de meus filhos, por quem eu o quê? De novo, é algo gradativo, é algo constante. Eu vou sofrer de novo, até Cristo. Essas dores de parto, observa que a dor de parto, meu irmão, não é uma coisa agradável. Então muitas vezes nós queremos o quê? Discípulos prontos. Nós queremos pessoas prontas. E quando elas não fazem aquilo que nós achamos que deveria fazer, porque nós achamos que eles têm que estar prontos, nós o quê? Fazemos o quê? Decepcionamos. Nós abandonamos, nós largamos. E o apóstolo Paulo está nos orientando: não, nós temos que sofrer, nós temos que continuar sofrendo de novo, até Cristo ser formado nas pessoas, e não desistir dela. Então o nosso desafio é levantar homens e mulheres de Deus que entendam isso, que discípulos não nascem prontos. Eles nos darão trabalho, teremos dificuldades. Nós muitas vezes iremos confrontá-los, muitas vezes vai ter um impasse de impacto, mas isso é para que Cristo seja formado em nós. Amém? Então nós não podemos desistir de gente, porque Deus não desiste de nós. Nós não podemos desistir de pessoas, porque Deus não desiste de nós. E nós como pais sabemos disso também. Quando os nossos filhos erram,
nós não desistimos deles. Mesmo que seja o filho, mas o pai sempre vai amar e vai lutar pelo seu filho. Não desista de gente, porque Cristo não desiste de nós. Amém? Agora eu quero te fazer vamos fazer comigo uma viagem aqui agora para nós entendermos. Quando eu faço uma viagem, ou me chamam para pregar em outras igrejas, estou recebendo já convites para muitos lugares, estou barrando um pouquinho, estou segurando. Mas quando eu vou ministrar em algumas igrejas, nessa igreja eu prego, eu ministro, eu oro, eu faço praticamente as mesmas coisas que eu faço aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Naquela igreja, eu sou o bispo deles? Hã? Não. Não. Mas quando eu volto para cá, eu prego, eu oro, eu ministro, eu faço as mesmas coisas que eu faço lá. Aí eu pergunto, eu sou o bispo de vocês? Peraí, qual que é a diferença então? Sim. Oh, glória, sim. Oh, lindo. Sim. Então qual que é a diferença? Você parou para pensar? É o titi. Já parou para pensar qual é a diferença? Por que que Jesus então olha para mim? Por que que Jesus olha para a multidão e diz: elas são como ovelhas sem pastores? Elas não têm pastores. Você já parou para pensar por que Jesus olha para aquela multidão e fala: olha, eu estou ensinando, eu estou curando os enfermos, eu estou expulsando os demônios, eu estou ministrando, o próprio Jesus está ministrando, mas elas não têm pastor. Será que Jesus estava mostrando a ineficácia do seu ministério como sumo pastor? Será que ele estava falando do quê? O que ele quer nos ensinar quando ele disse: elas estão como ovelhas sem pastor? Elas estão ali. Em outras palavras, Jesus está falando: eu mando essa multidão ter o pasto, mas eu tenho compaixão delas. Elas são como ovelhas sem pastor. A grande preocupação de Jesus era a questão do apacentamento. A preocupação de Jesus era a questão do cuidado um do outro. Tanto é que quando ele pergunta para Pedro, lá em João 21, a partir do versículo 15, ele faz uma pergunta para Pedro, olhando nos olhos de Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: te amo, Senhor. E qual que é a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E Pedro entristece e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e fala: então apacenta, pastoreie, cuide, ame gente, dedique-se a gente, fique, relacione com gente. Aí vai mostrar que de fato você me ama. E eu tenho que entender então nesse contexto, o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Jesus tinha dado autoridade para os discípulos, e eles então agora estavam expulsando demônios, estavam curando os enfermos, eles estavam fazendo as mesmas obras que Jesus outrora fazia. E eles agora, tanto que eles estavam enfadados, tão cansados, que eram tantas coisas para fazer, que eles nem comer comiam. Jesus fala: olha, eu estou vendo que vocês precisam de descansar.
vamos aqui entrar no barco. Né? Eles contam chegando toda alegre, olha, acontece, as coisas acontecem, funciona. Jesus falou assim, mas vocês também precisam descansar. E agora, quando a multidão percebe que os discípulos estão entrando no barco, eles reconhecem os discípulos, eles reconhecem Jesus, o barco vai atravessando e o povo a pé começa a comunicar um com o outro. Os discípulos de Jesus estão atravessando e eles vão correndo, andando a pé, até ao passo. Quando chega o barco, a grande multidão lá estava. E aí? Agora a grande questão: eu vou sacrificar os discípulos ou vou trazer para eles uma lição? Eu sei que eles estão cansados. E agora novamente vai voltar para a comida. E Jesus então compadece, porque elas não tinham pastor. E aí? E aí? Jesus então agora começa a pregar. Começa a pregar. E de repente o assunto volta para a comida de novo. Os discípulos chegam e falam, olha mestre, despede esse povo. Esse povo não tem aonde, o lugar é deserto. Não tem onde comprar comida. E eles vão ter que sair porque já está escurecendo. Não tem onde ele comprar os alimentos. E Jesus dá uma olhadinha para os discípulos e fala assim, tá vocês, para eles de comer. Ei, olha para mim, parecia tão fácil, né? Não? Jesus agora está mostrando para ele uma responsabilidade. Ei, olha para mim. Jesus está trazendo agora um exemplo de responsabilidade. E é o que Ele quer fazer conosco hoje. Amém? Romanos 15, versículo 4 diz que tudo que foi escrito, se isso aqui está escrito, amado, a Bíblia fala que tudo quanto for escrito, outrora foi escrito para o nosso ensino. Então Cristo, através da multiplicação dos pães, quer nos ensinar algo esta noite. Não só de dar glória a Deus pelo milagre, não. Ele quer nos chamar à responsabilidade. Então quando eu olho para esse texto, olha para mim, eu não vejo só o que ele quer nos ensinar, o milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Ele quer nos levar além. Ele quer que nós venhamos entender que o reino de Deus é expansivo. O reino de Deus, ele tem que crescer. O reino de Deus tem que se expandir. O reino de Deus tem que ir além dessas quatro paredes. Mas aqui ele fala de um crescimento com responsabilidade. Ele fala, dê vocês agora a eles de comer. Sabe, amados, os discípulos falaram assim, mas como? Eles começam a olhar para o natural, nós só temos esses denários. O que vão fazer agora? Jesus pergunta, o que vocês têm? E eles apresentam então 5 pães e 2 peixes. Sabe, amados, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, amém? A vontade de Deus não é só que você seja salvo, mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E que a salvação os leve ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade é única, chama-se Jesus. E como que eu vou estabelecer esse princípio da salvação? E como eu vou levar esse princípio da salvação a outros? Fala comigo, através do discipulado. Eu não ouvi, fala, através do discipulado. Porque quando nós temos a mente de Cristo, eu devo agora me posicionar como Cristo quer que eu me posicione. Eu vou entender qual é o meu encargo. Eu vou entender que eu não fui chamado para estar simplesmente só comendo,
Mas eu vou ter que me alimentar, mas eu também agora vou ter que repartir. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que colocar a minha fé em ação. E é o nosso papel trazer aqueles que ainda não foram salvos para o reino de Deus. É o meu papel, mas também é o nosso papel como igreja, para que todo homem conheça Cristo. E nós precisamos então ter essa mentalidade. E nós não podemos de forma alguma nos acomodarmos diante dessas quatro paredes, de achar, não, eu já fui salvo mesmo, agora quem quiser que corra atrás. Não, isso é egoísmo, isso não é a mentalidade de Cristo. Muitos ainda têm essa mentalidade, de pensar, não, eu não quero que a igreja cresça, porque ficar aqui é tão bom. Ah não, a igreja pequena é tão bom, se a igreja crescer, nossa, vai ser difícil. Eu não vou ter nem acesso a nada. Essa mentalidade não é a mentalidade bíblica. Porque todo corpo sadio, ele cresce. Ele multiplica. A nossa mentalidade tem que ser bíblica. E nós temos que dar a importância para isso. Eu tenho que agora entender a importância do discipulado. Eu tenho que entender que não devo apenas participar de um discipulado, mas eu também tenho que fazer discípulos. Porque muitas vezes nós achamos, é muito fácil, vou agora fazer discipulado. Eu tenho um discipulador, mas quando fala agora você tem que discipular, o bicho pega. Fala, não consigo. Ei, Deus não te chamou para ser membro, sentado de cadeira. Deus te chamou para ser discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que produzir, porque somos ovelhas dele. E toda ovelha sadia, pelo menos uma vez ao ano, procria. Dá fruto. Muda. Ei, dá fruto. E o fruto tem que o quê? Permanecer. Você está entendendo o que eu estou falando, amados? Sim ou não? Amém ou não? Essa aqui é a verdade apresentada. Jesus então manda, olha para mim, a multidão sentar em grupos. Separe-se em grupos. Muito parecido com o Velho Testamento, lá no conselho de Jetro. Quando Deus usa Jetro, e era tão de Deus, que Deus aprovou. Jetro vai visitar Moisés, e de repente chega lá e fala, ei Moisés, você vai morrer, e esse povo vai morrer também, porque eu vejo que desde que o sol nasce, até que o sol se põe, você fica lá sentado, aconselhando o povo. Isso aí, não vai dar certo não. E Jetro fala, eu tenho uma ideia. Separa a líder de 10, separa a líder de 50, separa a líder de 100, separa a líder de 1000, de 10.000, Coloca essa ordem. O que Jetro está falando para Moisés? Vai lá e vê se isso é de Deus. E tanto era de Deus, que Deus aprovou. Jetro estava fazendo exatamente o que é cadeias de discipulado. Separem 10 homens, cuide desses 10 homens, e que esses 10 homens cuide de outros 10 homens, e de cada 10 homens cuide de outros homens. Aquilo que eles não conseguirem resolver, vai passando pela hierarquia, pela cadeia, até chegar em você. E quando chegar em você, reúna com todos os líderes e explica o que deve ser feito. E assim todos serão o quê? Assistidos. Todos serão o quê? Assistidos nas suas necessidades. Porque uma igreja do nosso tamanho, eu já não consigo dar o quê? Assistência a todos. Mas através do discipulado, todos vão ser assistidos.
E você assumirá o papel que você também precisa ser um discipulador. E você vai cuidar de outros. Vai ministrar também na vida de outros. Vai ser bênção na vida de outros. A única forma de pensarmos, de ser igreja e de sermos igreja, é termos esse entendimento discipulado. Sem isso nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar assistência para todos. Nós não iremos assistir a todos. Por isso que agora Jesus fala: olha, eu quero que vocês sentem na relva. Sabe o que Jesus estava dizendo? Era a menção lá do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. A relva ali apontava para alimento, pasto, cuidado. Então Jesus manda a multidão sentar na relva. Agora entra a grande questão. Os discípulos então pedem para Jesus liberar a multidão. Jesus fala: nananina não, dá a eles de comer. Ou seja, discípulos, assuma a sua responsabilidade com a multidão. Vai lá e faça. E ele continua: ah, mas é impossível alimentar. Traz aqui o que você tem. Vamos nos organizar. Separem grupos de 50. Separem grupos de... Vai separando em grupos. Manda eles ficar quietos. Agora algo vai acontecer. Agora todos estavam organizados. Imagine você, olha para mim. Se Jesus fizesse a multiplicação e começasse a multiplicar, quem estava na frente ia comer até o umbigo estufar. E aquele que estivesse lá atrás ficaria sem comer. Concorda comigo, sim ou não? Mas dessa maneira de organização, todos seriam assistidos. Como foi assistidos? Quando então ele separa, quando ele dá graça, Jesus reparte. E Jesus vai lá, dá para a multidão? Fala comigo, não. Jesus dá para quem? Para os discípulos. Vá vocês agora alimentar a multidão. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu sou o pastor de vocês. 12. Mas é vocês a responsabilidade de ser pastor deles. É você a responsabilidade de cuidar deles. Por isso que eles são como ovelhas sem pastores. Porque eu sei que eu sou pastor de vocês. Eu ando com vocês, eu cuido de vocês, eu me relaciono com vocês, eu sento com vocês. Mas cabe a vocês agora cuidar deles e não dispensá-los. E de não achar que eles são estorvos. E de não achar que eles são peso. Mas de ter essa noção que o cuidado tem que ser feito. Assuma, ei, Deus hoje está te chamando à responsabilidade. Ele te chamou para ser um pastor de almas, onde Cristo é o pastor supremo. Deus está te convocando ao chamado. Às vezes você nem vai ser ordenado como liderança aqui da igreja, mas você será um líder em potencial. Pessoa que preocupa com gente, pessoa que ama gente, pessoa que cuida de gente. E Deus te fará reconhecido. Sabe por quê? Porque você ama. E aquele que ama é notado no reino do Espírito. Fala para o seu irmão: Deus te chamou para ser um multiplicador. Esse conselho acontece lá em Atos 6. Atos 6, versículo 1. As viúvas estavam ficando sem ser assistidas, porque a igreja começou a crescer. A igreja tomou a ficar grande. As viúvas começaram a ficar sem ser assistidas.
E algumas coisas começaram a não ter o que? Assistência. E sabe o que aconteceu? Começou a criar murmuração. Porque uns comiam até estufar o umbigo, outros ficavam sem comer. Aí Deus traz orientação ao apóstolo. E fala: olha, separem homens que sirvam à mesa. Homens que vão dar assistência. Homens que vão fazer isso. Mesma coisa aconteceu lá no Velho Testamento, com o conselho de Jetro a Moisés. Separem homens que vão dar assistência. Da mesma forma, Deus está levantando: separem homens que vão dar assistência, para cuidar de gente, para andar com gente, para estar com gente. Olha lá para você ver, abre lá no versículo 2. Versículo 2 agora, 6:2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós o quê? Abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E continua: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Sabe o que estava acontecendo? A mesma coisa que Jetro falou para Moisés: Moisés, você tem que ser responsável em apresentar o povo diante de Deus, em dedicar-se às instruções da lei. E aqui exatamente eles estão voltando ao mesmo princípio. Quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Amados, Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores eram poucos. Porque muitos não querem vestir a camisa. Porque muitos acham que é enfado. Tem até irmão que fala para mim: vou trazer luta para mim. Luta? A sua vida já é uma luta, meu irmão. Você já nasceu lutando. Dentro de bilhões de espermatozoides, você venceu eles, você está aqui hoje. Ei, olha para mim. Aqui nesse mundo, meu irmão, é aflição, manos. Nesse mundo aqui nós recebemos pancada. Aqui é um campo de batalha. Mas olha para mim. Ele nos disse algo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ou seja, não desanima não. Eu sei a dificuldade, a luta que cada um aqui tem passado, Deus sabe. Mas Ele também sabe, amados, que em meio a essas adversidades, como vimos aqui testemunho, há vitórias. Há vitórias. Então entenda algo e coloque algo no seu coração. Quando você começar a fazer a obra de Deus, Deus vai começar a fazer a obra primeiramente em você. E quando você continuar perseverando em fazer a vontade de Deus, a obra dele vai ser estabelecida completamente na sua família. Ei, quando você começar a cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas como nunca. Ele vai entrar com a provisão como você nunca viu. Porque será uma parceria inteligente. Eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus vamos fazer acontecer. Porque eu e Deus somos mais. Então cabe a nós o encargo. Hoje, eu não estou participando do discipulado, eu preciso. Eu preciso estar debaixo dessa cadeia porque Deus me chamou. Para que estar debaixo do discipulado? Contar a minha vida? Não, irmão. Não é contar a vida somente, não. É caminhar. Discípulo do lado. É estar junto. Mas é levar puxão de orelha também. É educar o filho. É educar o filho. É educar a filha. Mas discipulado também é produzir discípulos. Jesus não chamou ninguém para ser membro de cadeira, mas ele falou que nós somos muito membros, que nós temos que edificar uns aos outros. Então olha para o seu irmão, fala para ele: você acha que você não tem potencial? Engano seu, fala para ele: engano seu. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo
Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo. Deus escolhe as coisas incapazes deste mundo. Sabe para quê, meu irmão? Para manifestar a sua glória. Para manifestar a sua glória. Deus está chamando você essa noite a essa responsabilidade, a esse encargo. Mas é você mesmo. Mas eu sou gago, é você. Eu tenho peso de língua, é você. Eu sou mais fraquinho, é você. Eu não sei falar, é você. Eu sou tímido, é você. Ah, mas eu não sou capaz. Mas eu creio num Deus que faz do pó tudo. Deus levanta o abatido e o faz assentar entre os reis. Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir os sábios entendidos. Rei, sabe por que muitas vezes está sentindo esse peso aí? É porque você tem tanta qualidade, tantas coisas de Deus, e você não reparte. Vai virando peso. Imagina você carregando um cesto cheio de pão, e Deus falou para você: reparte, meu filho. E você fica carregando o cesto cheio de pão. Ei, tudo que é de Deus, Ele reparte. Tudo que é de Deus, Ele reparte. Jesus sabia que aquele povo precisava da palavra, que aquele povo precisava das orações, mas Ele viu que aquele povo não tinha pastor, não tinha relacionamento, não tinha vida. Só é discípulos quando há convívio. Só é discípulos quando tem relacionamento. Por isso Jesus fala para aquele povo, para os discípulos: agora vocês vão relacionar com eles. É vocês que vai levar o pão para eles comerem. E eles fartaram. A Bíblia fala que todos foram assistidos. Todos se fartaram. E ainda sobrou. Ainda sobrou 12 cestos cheio de pedaço de pães. Isso é bíblico. Jesus hoje está te chamando à responsabilidade. Jesus hoje está te chamando para você sair dessa zona que você acha que não pode, que não consegue. Jesus hoje está te desafiando. Quando eu falo que Jesus teve compaixão da multidão, eu não estou falando de classe, de seguidores, de discípulos, seguidores ocasionais e multidão, porque são crentes já que entraram nessa, de novo, voltaram a ser. Eu estou falando de pessoas que precisam agora se apresentarem. Ei, quando Jesus olhou para você, Ele viu em você um potencial. Ele viu em você que você é capaz. Ele enxergou algo em você que nem mesmo você conseguiu enxergar em você. Mas Ele enxergou algo em você. Ele te viu um mais que vencedor. Então fala para o seu irmão: você é o mais que vencedor. Ele te chamou. Nós precisamos fortalecer isso. Nós precisamos nos alinhar a isso. Nós precisamos entender algo. Olha para mim. Jesus está voltando. E nós precisamos povoar o céu, irmãos. Ele deu responsabilidade à igreja. Ele deu responsabilidade a nós. E muitas vezes nós ficamos só preocupados com os nossos umbigos, nosso umbigo.
E começamos a esquecer do outro. Para de ficar preocupado com as suas coisas. Você não crê num Deus que tudo pode. Você não crê num Deus que tudo faz. Você não crê num Deus do impossível. Eu creio. Eu creio. Eu tenho um Deus. E esse Deus que eu tenho é o mesmo que você tem. Que Ele muda a história do homem. Que Ele transforma. Que Ele muda situações. Que Ele faz da estéril mãe de filhos. Que Ele faz o cego ver. Que Ele faz o surdo ouvir. Eu creio num Deus que te trouxe aqui essa noite para mudar a sua vida. Para falar para você: chega. Eu vou mudar a sua história. Mas eu estou mudando a sua história para que outros vejam através de você que eu mudei a sua história, que eu também posso mudar a história deles. Ele faz através de você. Ele está contando com você. Somos uma comunidade. Aqui dentro somos uma família. Mas é na ação que nós somos igreja. Porque a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Aqui nós recebemos, mas é lá que nós repartimos. A seara é grande. Sabe essas cadeiras vazias aqui? Não é responsabilidade minha, é nossa. Sabe essas cadeiras que estão vazias aqui? É os seus parentes que vão estar aqui amanhã. Ei, Deus tem um projeto de salvação não só para você, mas para todos os seus. Mas cuida das coisas dele. Cuida. É sua responsabilidade. Apacenta. Cuida. Apacenta. Cuida. Apacenta. Cuida. Apacenta. Cuida.